Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, 20 de janeiro, no programa Consultório, temos 3 temas especiais para si. Com a doutora Adriana Relvas, médica de Medicina Estética, falamos da nova pirâmide alimentar. A tradicional pirâmide, com cereais na base e gorduras quase no topo, foi virada do avesso. Mas será que esta abordagem faz sentido para Portugal? Vamos então saber. Com Ana Santos, nutricionista, mais à frente, vamos aqui celebrar o Dia Mundial do Queijo. O queijo cottage, leve, fresco e nutritivo, é uma excelente opção para incluir proteína na alimentação diária. É também uma oportunidade de valorizar a riqueza e a tradição do queijo na cultura portuguesa. E mais à frente, com a doutora Isabel Tadeu, médica de Medicina Geral e Familiar, falamos sobre hipertensão e colesterol. A hipertensão é muitas vezes silenciosa, mas também pode provocar dores de cabeça, tonturas ou mesmo falta de ar. Portanto, medir corretamente a pressão arterial e controlar o colesterol são passos essenciais para proteger o coração e prevenir doenças cardiovasculares. Portanto, juntos a nós também a este programa Consultório, que arranca agora. E é com muito gosto que o recebo em mais uma edição do programa Consultório. Seja muito bem-vindo, juntos a nós. Tem aqui a oportunidade em direto ao longo das próximas 2 horas, até bem perto das 5 da tarde, de esclarecer todas as suas questões. Pode também partilhar a sua história, o seu testemunho, falar um bocadinho connosco e, claro, dividir sempre a sua opinião sobre os temas que aqui temos em cima desta mesa com os nossos convidados especiais. Pode já garantir então a sua inscrição através do número de telefone 22 508 3297. Pode também utilizar o endereço de e-mail consultório @portocanal.pt ou o número do WhatsApp 963 143 663. Além dos temas, damos então hoje destaque a 2 especialidades, Medicina Estética e também Medicina Geral e Familiar. Portanto, apresse-se a marcar este número, a partilhar esta informação por escrito através do nosso endereço de e-mail ou, mais simples ainda e mais rápido, através do WhatsApp. E vamos começar por olhar e analisar todos os detalhes da nova pirâmide alimentar. A nossa convidada, a doutora Adriana Relvas, médica de Medicina Estética, está aqui connosco no programa Consultório. Obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu, mais uma vez, pelo prazer de aqui estar e um bom 2026, com muita saúde para todos. Para si também, Sra. Doutora, contamos consigo aqui no Consultório. É sempre uma honra recebê-la e obrigada também por este tempinho que tem para ouvir os nossos telespectadores e ajudar acima de tudo. Portanto, vamos lá então falar desta nova pirâmide alimentar invertida que tem aqui dividido muitas opiniões. O que é que nos diz este novo modelo? De uma imagem que já vamos passar para os telespectadores também perceberem do que é que estamos aqui a conversar. Ora bem, esta inversão da pirâmide, antes de mais, liberta-nos aqui a sensação de que o mundo já percebeu que a base da saúde é a alimentação e a base da saúde é a prevenção. Portanto, os Estados Unidos acordou um bocadinho tarde, os índices de obesos, de obesidade e as comorbilidades de obesidade nos Estados Unidos da América são muito fortes. Fizeram um estudo a longo prazo em que crianças a partir dos 5, 10 anos irão efetivamente ser obesas, irão existir muito mais crianças obesas do que com apenas excesso de peso e, portanto, houve a necessidade de virar esta pirâmide e de revolucionar esta pirâmide. Esta pirâmide alimentar vai apostar muito mais, por um lado, na proteína em todas as refeições, que é algo que nós portugueses já fazíamos. A nossa roda dos alimentos de 1977, a nossa roda dos alimentos revista em 2003, vai muito de encontro a esta nova pirâmide. Portanto, nós portugueses fazemos coisas muito bem feitas e a dieta mediterrânica assenta muito nisto, em gorduras de qualidade, em gorduras saudáveis, como é o caso do azeite, do abacate, das leguminosas e também não há demonização das gorduras na alimentação. Portanto, esta nova pirâmide, há aqui uma inversão, em que na pirâmide anterior, preconizada pela FDA, havia realmente os grãos, os hidratos de carbono, os carboidratos, como queiram chamar, estavam na base e neste momento sabe-se que para que haja mais saciedade, mais massa muscular, um metabolismo melhorado, com redução e prevenção das doenças metabólicas, apostar então 50% na proteína, nas gorduras saudáveis e também
também nas frutas e nos vegetais, tal como nós também já preconizávamos na nossa roda dos alimentos, e depois então efetuar realmente, por último, os grãos e portanto, e as fibras, mas as fibras integrais e, portanto, tentar aqui reequilibrar aquilo que vai levar a comorbilidades importantes. Há aqui detalhes importantes a salientar, mas porquê que esta nova pirâmide não está a ser consensual entre alguns profissionais de saúde? Qual é o problema? O grande problema desta pirâmide, em primeiro lugar, qualquer representação geográfica serve para título populacional. Portanto, nós temos que perceber que uma pirâmide ou uma roda dos alimentos não é igual para toda a gente. Nem todas as pessoas precisam de carne, ou precisam de carnes vermelhas na sua alimentação ou de gorduras saturadas na sua alimentação. Portanto, isto é uma representação, mas não é uma representação global, não é? Da população. Nós temos que continuar a ter uma alimentação equilibrada e balanceada à própria pessoa. Ou seja, isto é uma base, e é uma base muito parecida com aquilo que a dieta mediterrânica já preconizava, aquilo que a nossa roda dos alimentos, desde 77, que depois foi reformulada em 2003 e que nós utilizamos também com a água no centro, que é algo que esta roda não aborda, mas com a água também no centro, 70% de nós somos água, e portanto que é tão importante. É fundamental que se perceba que têm que existir cuidados individualizados. Individualizados a quê? À idade, à atividade física que a pessoa tem, ao estilo de vida, às próprias patologias que a pessoa possa ter, não é? E também à parte hormonal e metabólica do indivíduo, de cada indivíduo. E, portanto, acaba por haver aqui alguma confusão à volta desta pirâmide. Esta pirâmide inverteu, e inverteu muito bem, acho que é um avanço. É muito bom uma política mundial tão forte como os Estados Unidos estarem preocupados na alimentação. Isto tem um peso muito importante, é um grande passo para nós todos, comunidade científica, em que a alimentação está na base da saúde das populações. Isto é fundamental. E porquê que o Trump falou sobre isto e porquê que vieram falar? Porque efetivamente eles estão a pensar a longo prazo. Eles estão a pensar que em 2050, como um estudo que efetuaram, não vão ter jovens militares, porque todos eles vão ser obesos. E, portanto, está na altura de criar políticas que apelem à saúde das populações. Agora também temos que ver aqui então a polémica. Esta pirâmide foi feita baseada nos hábitos e na população americana, que é um bocadinho diferente da nossa. Muito diferente até, não é? Muito diferente da nossa. Portanto, nós temos que perceber que esta pirâmide apela realmente à proteína, à fruta e aos vegetais, às gorduras saturadas, que houve uma fase de demonização das gorduras saturadas, do azeite, do abacate e por aí fora. E nós sabemos que as gorduras não são todas iguais. As gorduras poliinsaturadas, as comidas ultraprocessadas, que na América muito provavelmente é dos países que mais se consomem ultraprocessados, comida de micro-ondas, como se costuma dizer, ou comida de abrir e pouca cozedura, e, portanto, esta nova pirâmide traz-nos a alimentação real. O que é esta alimentação real? A alimentação o mais variada possível, o menos cozinhada possível, o menos ultraprocessada possível, e há uma coisa muito importante que eles reforçam, que é zero açúcar. Não é, e tal, vamos reduzir o açúcar, não. Não aos açúcares, aos aditivos, não aos ultraprocessados. Não que nós não possamos cozinhar, não é isso, pelo contrário, mas tentar obter os alimentos o mais puros possíveis, não é? E, portanto, o que acontece é que esta pirâmide é uma realidade americana, mas é uma realidade que, se nós observarmos, ao vermos os grãos, por exemplo, integrais mais para o fim, nós conseguimos perceber que também é aquilo que nós acabamos por preconizar, não é? Sem dúvida. Está muito alinhada com a nossa dieta mediterrânea, com a riqueza que nós temos nesta dieta, ainda exatamente. Há aos anos que nós já falávamos sobre o azeite, há aos anos que nós já falávamos sobre as frutas e os minerais, e as frutas e os vegetais, portanto, a própria proteína, não é? Não é igual para todas as pessoas, mas esta pirâmide diz-nos, por exemplo, que a proteína cerca de 1,6 gramas por quilo peso da pessoa, não é? E, por outro lado, proteína em todas as refeições. Portanto, aquele típico português que gosta muito... sopinha. Isso, ou que come a sopinha ao fim do dia, sem proteína. Ou aquele típico português que ao pequeno almoço começa com um pequeno almoço pobre, com um galão ou uma meia de leite, como se diz cá em cima no norte, e uma torrada, tem um pequeno almoço muito frustre. E nós andamos nos consultórios a dizer isto há muitos anos, eles só vieram reforçar. Portanto, proteína em todas as refeições. Por exemplo, para uma pessoa de 60 quilos, nós estamos a falar de 1,6 gramas quilo peso
por dia, nós se repartirmos, fazemos em cada refeição cerca de 14, 15 gramas de proteína por refeição. É lógico que isto não é igual para todos, depende se é atleta, que tipo de exercício faz, se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que metabolicamente está com colesterol alto, com síndrome metabólico, colesterol, hipertensão e por aí fora. Nós temos que adaptar, e aí entra o papel do médico, do nutricionista e, portanto, de toda a equipa de profissionais de desporto. Entra uma equipa multidisciplinar para adequar esta pirâmide ou a roda dos alimentos ao paciente, não é, em questão, à pessoa cada em questão. vez mais importante. Não é? Mas, efetivamente, conseguimos aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, reforçar a importância da proteína, das gorduras saudáveis, dos laticínios, das frutas, dos vegetais e então só no final termos os hidratos de carbono ou os carboidratos, que também são importantes para obterem energia. Reparem que eles não dizem não aos carboidratos. Eu já vou fazer uma questão sobre os hidratos de carbono. Mas temos aqui uma proporção diferente. Por outro lado, segundo ponto, temos zero de açúcares ou adoçantes ou alimentos ultraprocessados. Vamos comer comida real, como eles disseram. E o que é isto da comida real? É comida o menos processada possível, não é? Para que haja uma absorção e uma digestão das vitaminas, dos minerais, da proteína, dos lípidos e por aí fora de uma maneira saudável. Por outro lado, é também um apelo a toda a população mundial de que a base dos cuidados de saúde e da saúde das populações está na prevenção e está na alimentação e no estilo de vida saudável. E esta é que é a verdade. Sem uma alimentação correta e sem exercício físico, nós não conseguimos atingir aquilo a que todos chamamos o déficit calórico para quem, por exemplo, está a emagrecer, que é tão importante, não é? Sem dúvida. E falou ainda bem dos hidratos de carbono, chamou-me a atenção, este modelo está alinhado, como diz a Sra. Doutora, com a prevenção de doenças como a obesidade, diabetes ou doenças cardiovasculares. Mas não existe, ou melhor, não existe o risco desta pirâmide estar a ser interpretada como uma dieta pobre em hidratos de carbono, e aqui há uns tempos também se falava muito nos hidratos de carbono por fazerem aumentar de peso, mas no entanto dá-nos aqui muita energia também, não é? Exatamente. Há essa preocupação. Ora bem, esta pirâmide está a contar com 50% de proteína, gorduras saturadas e laticínios, e sobre os laticínios dá para fazer um consultório inteiro, não é? A seguir vamos ter uma nutricionista a falar sobre um tipo de queijo, mas efetivamente é 50%, 40% frutas e vegetais, principalmente uma variedade, pelo menos 3 cores no prato, que significa que vamos apostar na variedade também, e vamos apostar apenas de 10% dos hidratos de carbono. Mas os hidratos de carbono são fundamentais para a função básica das células. Sem hidratos de carbono, de preferência de absorção lenta, em que permite-nos uma digestão, por exemplo, das fibras, nós não vamos ter uma microbiota intestinal normal, nós não vamos ter energia para a função das nossas células, para a própria ação muscular. Portanto, os hidratos de carbono são importantes e é importante, sobretudo, nós introduzirmos hidratos de carbono no organismo que sejam integrais e que sejam hidratos de carbono de absorção o mais lenta possível. Agora, é 10%, não é aquilo que antigamente preconizavam que era a base da pirâmide, era um prato cheio de hidratos de carbono, não é? E depois então um bocadinho de proteína e um bocadinho de vegetais. Era um bocadinho isto os pratos que os americanos faziam, se é que muitas vezes tinham vegetais ou fruta, não é? E portanto, os Estados Unidos lançou esta pirâmide para responder a uma necessidade que eles tinham muito grande e alertou todo o mundo e mexeu com a saúde por todo o mundo. Nós temos a sorte, já desde 1977, estarmos aqui de volta da nossa roda dos alimentos que já nos preconizava isto. Ou seja, nós já sabemos esta matéria. Nós temos coisas muito boas, verdade, nós temos coisas muito boas. E não é também só criticar a nossa Direção-Geral de Saúde e o nosso Sistema Nacional de Saúde, pelo contrário, é ir buscar o Sistema Nacional que tínhamos antes, que sempre apelou à prevenção primária, que é o futuro da saúde e é aquilo que todas as nações estão cada vez mais a apostar e que é uma pena nós deixarmos e nós perdermos aqui no nosso país, não é? Portanto, o ideal seria uma orientação individual, isso, é sempre a base, mas, por exemplo, o azeite, também falou no azeite, podemos usar esta gordura sem medo e em que quantidade, por exemplo? O azeite, habitualmente, portanto, o que esta nova pirâmide preconiza é uma quantidade de azeite que equivale mais ou menos a 1 a 2 porções, portanto, dá mais ou menos uma colher de sopa por refeição em cru, mas o azeite poderá ser utilizado, mas é aquilo que nós já falámos aqui muitas vezes, Alexandra, que não é utilizar muito azeite num assado porque é uma gordura saudável, não. Temos que sempre balancear, que é um fio de azeite ou uma colher de sopa de azeite virgem extra em cru, para que ele não se degrade, para que não haja uma alteração da saturação dessa gordura. Por outro lado, há outras fontes de gordura saudáveis, sejam elas as nozes,
o abacate, sejam as amêndoas. Portanto, existem outras gorduras saudáveis que não tem que ser só o azeite. E que também podemos incluir. Isso mesmo. Os próprios lacticínios têm também gordura importante, não é? E daria para fazer aqui todo um consultório acerca também das sobra. laticínias, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de leite, eu não ingiro leite, o leite não é importante porque o leite tem muita gordura, ou eu bebo leite magro, mas a gordura que existe no leite é de cadeia curta, portanto são ácidos gordos de cadeia curta que não são perigosos para nós. Os ácidos gordos que são efetivamente transformados em colesterol e que poderão ser perigosos para nós, não é nos laticínios que se encontram, está bem? Portanto, vamos tentar pôr cada coisa no seu lugar. A pirâmide é importante, é uma representação, uma ilustração daquilo que nós devemos fazer e em todas as refeições nós sabemos que devemos de ter proteína e isto é uma coisa que eu já ando aqui há muito tempo a preconizar porque efetivamente a sociedade científica é isso que nos ensina. Os estudos científicos dizem-nos que proteína leva-nos aumento da massa magra esquelética, melhora-nos o metabolismo, diminui-nos também a própria oxidação das células, ou seja, a própria inflamação e, portanto, nós devemos de apostar neste tipo de alimentos. Mesmo em casos, e acompanha muito, Sra. Doutora, de perda de peso, não é? A Isso proteína mesmo. nunca Isso pode mesmo. ser excluída do plano Pelo alimentar. Pelo contrário. Os hidratos de carbono, há fases e há tipos de tratamentos que nós podemos fazer, por exemplo, numa dieta cetogénica, que é uma fase inicial, que os hidratos de carbono são um bocadinho mais reduzidos, ou até são reduzidos, por exemplo, portanto, àquilo que existe dentro dos vegetais, por exemplo, mas a proteína é desde o início muito importante para que a massa muscular seja mantida, o metabolismo, a energia e até a saciedade, não é? Porque na proteína nós conseguimos transformá-la e no nosso organismo e dar-nos saciedade e, portanto, nos planos de emagrecimento é fundamental que haja proteína. E diz-me assim, Alexandra, ou os espectadores lá em casa, então, mas proteína, tem que ser sempre proteína animal, não é? Porque há quem não coma carne. Eu, por exemplo, já não como carne há mais de 10 anos. A Alexandra não come carne há mais de 10 anos. Então, nós temos também a proteína vinda de proteína vegetal, que também podemos e devemos de incluir nos nossos pratos. Reparem que num plano alimentar para emagrecimento não tem que ser sempre carne branca, frango, peru, frango, pescada. E andam nisto. Não, temos que incluir e temos a sorte de ter a porção certa, adequada àquela pessoa, de marisco, ou de polvo, ou lulas, ou de feijão, ou de grão de bico, ou de lentilhas. Ovos, que é uma coisa tão fácil de cozinhar, não é? E ter sempre em casa cozinhado. E, portanto, é uma questão também de diversidade e é uma questão também de aprender a comer, que eu acho que é fundamental. E também de ensinar os nossos mais novos lá em casa já com hábitos saudáveis. Pelo exemplo que nós damos, Pelo exemplo, não é? Pelo exatamente. exemplo que eles levam dos pais e da restante família. Isso. Aproveito também para perguntar sobre a suplementação, neste caso em proteína também, porque agora as pessoas vão ao supermercado ou vão às farmácias e tomam suplementos porque sim, porque o vizinho também toma. Há riscos, não há riscos? Muito bem. Quando é que de facto devemos suplementar? Isso também é um tema muito pertinente. A suplementação é fundamental, tal como o nome indica, é um suplemento. Portanto, se nós fizermos uma alimentação equilibrada, baseada na qualidade e não na quantidade, ajustada ao nosso metabolismo, ajustada à nossa atividade física, nós não precisamos de suplementar. Nós precisamos apenas de suplementar aquilo que está em déficit no nosso organismo. Portanto, os suplementos existem e devem ser tomados quando a pessoa está a fazer, por exemplo, alguma dieta em que nós sabemos que possa surgir ali um desvio de determinado nutriente, vitamina ou mineral. Não devemos suplementar só porque sim, estou a perder peso, vou então já suplementar. Não, nós devemos é saber que se a pessoa está, por exemplo, a fazer um plano alimentar mais restritivo inicialmente, ou se está a fazer uma dieta cetogénica, nós sabemos que poderá haver carência de vitaminas e minerais e aí sim nós podemos suplementar. Assim como, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D nós sabemos que, em termos genéticos, a nossa população é da Europa mediterrânica, somos os que mais déficit de vitamina D temos. 3 em cada 4 portugueses têm déficit de vitamina D. Isso mesmo. E sabemos que isso tem a ver com a nossa genética. Okay? Nós herdamos uma genética que os nossos genes não têm uma enzima que converte a vitamina D
em vez de a converter para o local da absorção, o que vai acontecer é que a ingestão vai acabar por ser diluída e vai se transformar em colesterol. E, portanto, isto tem a ver com poligenética da nossa população. E é fundamental que façamos o diagnóstico atempado. Muitas pessoas têm falta de energia, não cansadas, têm muito sono, não dormem bem, não têm energia durante o dia. A cognição também dizem que andam esquecidas e vamos fazer a análise e vemos que a vitamina D está muito, muito baixa. Imaginem que é normal a 30 e a pessoa tem 10, 5. Eu já apanhei vitaminas D a 5. Isto é importante, mas é importante nós que seja feita suplementarmos. essa análise, não é? Exatamente. Nas análises globais, gerais, incluir sempre a vitamina D. Na dúvida, suplementar, por exemplo, com a vitamina D, porque é uma vitamina fundamental. Doutora, mas nós estamos num país de sol, sim, mas poligeneticamente, geneticamente, nós não temos um déficit da conversão de uma enzima que converte a absorção dessa vitamina D nos alimentos, não é? E, portanto, por muito sol que tenhamos, nós não conseguimos converter e não conseguimos fixar essa vitamina D. Claro. E, portanto, é fundamental tomar. Agora, suplementação, nem sempre nem nunca, na medida certa. Não é por fazermos muitos suplementos que estamos mais saudáveis do que a pessoa que está ao lado que não faz. Portanto, é o diagnóstico preciso e suplementamos em conformidade com esse diagnóstico. E já agora, Sra. Doutora, de facto, com esta nova informação da pirâmide alimentar que todos vamos reter, com os novos comprimidos injetáveis também que auxiliam a perda de peso, está aqui com alguma esperança que consigamos reduzir a grande percentagem de pessoas com obesidade e excesso de peso? Estes novos medicamentos, quer injetáveis, quer orais, os agonistas de GLP-1, os agonistas de GIP, estão a ser uma ferramenta médica brutal no peso e medida certo. São medicamentos, como eu já falei aqui noutro consultório sobre estas canetas mágicas, por exemplo. Portanto, são medicamentos, são prescrição médica, não dá para, doutora, passe-me a caneta, por favor. Portanto, é preciso que a pessoa seja acompanhada em consultas, que se avalie a gordura visceral, que é essa que nós tratamos com esses medicamentos, uma perda de peso em qualidade, portanto, com perda de massa gorda e aumento ou manutenção ou aumento da massa muscular esquelética. E, portanto, há uma esperança grande porque são ferramentas bem estudadas, com estudos multicêntricos, que nós sabemos que a longo prazo vão melhorar e vão realmente travar a obesidade e o excesso de peso da nossa população. E isso é muito bom, há esperança, mas os Estados Unidos já perceberam que não chega a haver medicação que corrija a patologia, que é preciso começar a fazer prevenção, mesmo em termos bélicos, em termos militares. Eles já fizeram uma estimativa e já perceberam que em 2050 não vão ter adultos saudáveis, vão ter adultos obesos. E, portanto, isto preocupa-os até em termos sociopolíticos. E, portanto, é bom o mundo estar atento e principalmente toda a população mundial perceber que a obesidade é uma doença. Não é uma coisa que nos apeteça, não é por falta de exercício, não é só porque come mal ou come muito, é um problema multifatorial e que tem que ser encarado como uma doença crónica, com recidivas, e que tem que haver uma aceitação da doença. Os fármacos, lógico que vieram abrir. Agora, há aqui uma coisa, Alexandra, não há milagres. Eu costumo brincar e dizer que milagres são em Fátima, que é... Se nós não mudarmos o estilo de vida, se nós não mudarmos, se não começarmos a fazer exercício físico como sendo algo como o ar que nós respiramos, não é? Uma necessidade básica. Se nós não mudarmos a alimentação, por muitos fármacos que se deem, parando o fármaco, volta tudo ao mesmo. Portanto, tem que haver mudança de estilo de vida. Tem que haver. Regra, não é? Há uma regra básica, e eu costumo dizer que antes das pirâmides e das rodas e de tudo, tem que haver a vontade, a motivação de mudança. E isso é difícil, principalmente em adultos, é muito difícil. Mas é preciso que a pessoa confie no profissional que a está a seguir e que acredite que vai ser capaz. E estes fármacos ajudam muito, porquê? Porque há um emagrecimento da gordura mais abrupto e tiram também a fome e aumentam a saciedade. E essa sensação de controle cerebral, porque é aqui que começa o emagrecimento, vai ajudar pessoas que eram muito resistentes à mudança a conseguirem melhorias rápidas. Uma motivação extra no início que poderá fazer toda a diferença para essa força também de alteração de hábitos de vida, não é? Isso mesmo. E a adoção do exercício físico, que é fundamental. Ainda bem que conseguimos falar também consigo, Sra. Doutora, sobre este tema e ainda bem que temos equipas multidisciplinares também cada vez mais atentas e com um acompanhamento personalizado que eu acho que faz toda a diferença. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco no consultório a falar da base da nossa vida, dos pilares fundamentais. Vamos agora ouvir as questões dos nossos telespectadores.
telespectadores, vamos a isso. Tem aqui a oportunidade também de juntar-se a nós, de esclarecer a sua dúvida sobre esta pirâmide alimentar, dúvidas então sobre os comprimidos para a perda de peso, questões ainda relacionadas com medicina estética, portanto um bocadinho de tudo. Pode colocar aqui questões relacionadas com um bocadinho de tudo, pode também partilhar a sua história, o seu testemunho ou dividir connosco a sua opinião sobre estes assuntos. Para inscrever-se, 22 508 3297 é este número de telefone que está disponível. Pode também utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou mais rápido ainda o número do WhatsApp 963 143 663. Marque este número, grave no seu telemóvel e envie para o WhatsApp toda esta informação. Cá aguardamos por si, eu e a doutora Adriana Relvas, médica de medicina estética. Até já.